Meus amigos do canal Estandarte da Liberdade, sejam bem-vindos a este novo vídeo da série da História da Igreja no Brasil, onde estamos vendo os templos da Igreja no Brasil. Nós já vimos os templos da região sul, sudeste. Hoje vamos conhecer um pouquinho, só um resumo, infelizmente não dá para trazer muitos detalhes, sobre os templos da região nordeste, que é uma região que tem muitos templos já. Tem só 2 templos dedicados, mas tem muitos templos em construção, anunciados, e isso tudo vai ser muito interessante. Vamos começar pelo templo que eu mais gosto, que é o templo do Recife, que é de onde eu sou de Olinda, Pernambuco, então é o templo que eu frequento, onde eu recebi minha investidura, tudo isso. O templo do Recife teve, sua construção foi anunciada em 13 de janeiro de 1995, através de uma carta da primeira presidência. Em outros vídeos a gente já falou dos templos que também foram anunciados assim. Isso era meio comum até essa época, em parte por causa da forma de comunicação que existia, hoje em dia é muito mais fácil comunicar, então talvez não seja uma carta, ou se fosse, essa carta seria divulgada muito rapidamente através da internet, mas normalmente acontece através da conferência geral hoje. Na época, às vezes acontecia assim, de ser anunciado um templo através de uma carta da primeira presidência. Na época, a primeira presidência era composta por Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley e Thomas S. Monson. Howard W. Hunter ainda era o presidente da igreja em 13 de janeiro de 95. A abertura de terra e dedicação foi feita em 11 de novembro de 96 pelo presidente Hinckley. O presidente Hinckley veio muitíssimas vezes ao Brasil, quase sempre relacionado, as dele estava relacionada aos templos. A visitação pública do Templo do Recife foi feita de 11 de novembro a 2 de dezembro do ano 2000. E foi muitíssima gente para lá. Eu lembro porque eu tive nesse momento. A dedicação foi feita em 15 de dezembro do ano 2000 pelo presidente Gordon B. Hinckley. E esse templo se tornou o primeiro templo do estado de Pernambuco, da região Nordeste, também o primeiro, o segundo templo do Brasil e o templo número 101 da igreja no mundo. Eu costumo falar, sempre que eu falo sobre esse templo eu lembro isso, que o presidente Hinckley tinha uma meta de construir mais de 100 templos até o ano 2000. E ele atingiu essa meta aqui no Recife, quando dedicou o templo número 101, passou de 100 aqui no Recife. Vou ler para vocês 2 parágrafos, 2 trechinhos da oração dedicatória desse templo, onde o presidente Hinckley fala o seguinte ao Pai Celestial: que este edifício sagrado seja uma inspiração para todos os que servirem aqui, sejam eles oficiantes ou procuradores. Que o templo possa representar para eles a mais santa de todas as coisas sagradas, e que o trabalho feito aqui possa ser para eles sagrado e divino. Que possam saber que estão a serviço do Mestre em tudo aquilo que fizerem pelos que faleceram. Favorece esta grande nação do Brasil, onde tua obra tem crescido de forma notável e maravilhosa. Que prosperem economicamente, que a paz prevaleça em todo o país. Que teus mensageiros, os missionários, sejam bem-vindos aqui, que seu trabalho possa ser extremamente frutífero. Que coisa maravilhosa. Ao longo desses 23 anos de funcionamento do Templo do Recife, 8 casais têm servido na presidência do templo, começando pelo irmão Joseph Mitchell Heath e a irmã Colleen Wright Heath, de 2000 a 2003, presidente e diretora, respectivamente. Nivaldo Bentim e Clary Pereira Bentim, de 2003 a 2006, Valdemiro Scraba e Maria Joana Pires Machado Scraba, de 2006 a 2009, Frederick Granger Williams e Carol Yvonne Brasher Williams, de 2009 a 2012, Gelson Pizirani e Miriam Pizirani, de 2012 a 15, Francisco de Assis Souza e Laine Mara Gonçalves Souza, de 15 a 18, Benedito Sérgio Antunes dos Santos e Jussara Oliveira Antunes, de 18 a 21, e o casal Yatir Moreira César Filho e Ângela Vilardo Machado Moreira César, de 2021 até o presente. O Templo de Fortaleza é o próximo templo que vamos falar sobre a região Nordeste.
Esse templo tem uma história muito interessante, porque assim como o Templo do Rio de Janeiro, só que esse aqui um pouquinho mais talvez, teve um espaço de tempo muito longo entre o anúncio de sua construção até a sua dedicação final. O anúncio foi feito em 3 de outubro de 2009, na Conferência Geral, pelo presidente Thomas S. Monson. A abertura de terra demorou um pouquinho mais de 2 anos. Foi feita em 15 de novembro de 2011, em cerimônia presidida pelo elder David Abedna, do Quórum dos 12. A visitação pública, quando o templo já tinha terminado de ser construído, foi feita em 2019, ou seja, demorou ainda uns 8 anos. Foi de 27 de abril a 18 de maio de 2019. A dedicação ocorreu em 2 de junho de 2019 e foi feita pelo elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12. Esse templo, primeiro do estado do Ceará, segundo do Nordeste, é o templo número 164 da igreja em todo o mundo. E uma coisa interessante sobre essa dedicação feita pelo elder Ulisses Soares. O elder Ulisses Soares era, e até alguns meses atrás era ainda, o membro júnior do Quórum dos 12, ou seja, dos 12 apóstolos desse quórum e dos 15 apóstolos vivos hoje, ele era o número 15, era o menor de todos. E foi a primeira vez na história da igreja que o apóstolo júnior, o menor de todos, dedicou um templo. Todas as outras vezes foi ou o presidente da igreja, um membro da primeira presidência, o presidente do Quórum dos 12, ou outro apóstolo mais antigo, com muito tempo de experiência. Foi a primeira vez que o menor dos 15 dedicou um templo. E foi a primeira vez que um templo foi dedicado no Brasil por uma pessoa nativa do Brasil. Na verdade, foi a primeira vez que aconteceu de um templo ser dedicado fora dos Estados Unidos por uma pessoa nativa desse país onde o templo foi dedicado. É uma coisa incrível e aconteceu em Fortaleza. Vou ler para vocês 2 trechinhos da oração dedicatória que a Ulisses Soares fez no templo de Fortaleza. Ele disse o seguinte: expressamos também nossa gratidão a todos os santos pioneiros que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias aqui na região de Fortaleza, desde o seu início. Somos gratos por seus sacrifícios e por todos os membros e líderes que seguiram seus passos para fortalecer teu reino, culminando no estabelecimento de tua obra aqui com uma base tão sólida. Ó Senhor, como somos gratos pelas tantas bênçãos derramadas sobre o nosso povo, nosso país e principalmente sobre esta cidade de Fortaleza. Somos também gratos, Pai, pelos esforços feitos por todos aqueles que, ao longo destes últimos 10 anos, desde o anúncio da construção deste templo, contribuíram e trabalharam tão arduamente, de tantas maneiras, para que este edifício fosse construído e agora dedicado a Ti. Deus sabia de tudo que ia acontecer. E Ele permitiu que isso acontecesse, porque Ele sabia das bênçãos que ia derramar sobre o povo através de sua fé e de sua perseverança. E 10 anos não é nada. Comparando com o templo de Salt Lake, que demorou 40 anos para ficar pronto, 10 anos em Fortaleza não é nada. Para terminar, vou ler para vocês aqui o nome para terminar essa parte de Fortaleza, o nome dos casais que serviram e servem como presidente e diretor do Templo de Fortaleza. O primeiro casal, desde a dedicação, foi Paulo Renato Grau e Zuleika Moraes Grau, de 2019 a 21. E o casal que atualmente serve na presidência e diretoria do templo são Marco Antônio Reis e Maria Inês de Freitas Soler Reis, desde o ano 2021, quando esse templo foi dedicado. Agora vamos passar para uma parte muito interessante, que é falar dos próximos templos do Nordeste. Temos aqui alguns templos que já foram anunciados e que estão em diferentes fases de construção, planejamento ou aguardando a construção, que são os seguintes. São 5. O primeiro templo de Salvador. Esse templo todos eles foram anunciados pelo presidente Nelson, tá? Foi anunciado o templo de Salvador na conferência de outubro de 18. A abertura de terra ocorreu no dia 7 de agosto de 2021. Foi feita pelo elder Adilson de Paulo Parrella, presidente da Área Brasil na época. Ele está sendo construído na Avenida Luiz Viana Filho, Patamares, Salvador.
vai ser o primeiro templo da Bahia, o terceiro do Nordeste, o 11º no Brasil e número 208 da igreja no mundo. Outro templo próximo na lista é o templo de Maceió. Ele foi anunciado na Conferência Geral de abril de 2022. E o local foi anunciado em 6 de março de 23. Vai ser na Avenida Durval de Góes Monteiro, Jardim Petrópolis, Maceió. Esse vai ser o primeiro do estado de Alagoas, o quarto do Nordeste, o número 16 do Brasil e número 277. Eu falo assim porque não sei número ordinal não, aí eu acho mais fácil. Número 277 da igreja no mundo. Outro templo é o templo de Teresina, anunciado em abril de 2023, na Conferência Geral, em abril de 2023. O local dele foi anunciado em 28 de agosto de 23. Vai ser na interseção da Avenida Raul Lopes com a Avenida Desembargador Pedro Conde, Noivos Teresina. Esse vai ser o primeiro templo do Piauí, o quinto, já ia dizer 5, o quinto do Nordeste, o número 19 do Brasil e número 303 da igreja em todo o mundo. Outro templo de Natal. Ele foi anunciado junto com o de Teresina na Conferência Geral de abril de 2023. O local de sua construção foi anunciado em 28 de agosto de 2023 na Avenida Salgado Filho, BR-101, bairro Nova Parnamirim, cidade de Parnamirim. Não é na cidade de Natal, isso é uma curiosidade, é na cidade vizinha de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, obviamente. Vai ser o primeiro templo desse estado, vai ser o templo número 20 do Brasil e número 304 da igreja no mundo. Isso, como eu digo sempre, se seguir a ordem em que foram anunciados, né? Às vezes acontece de um templo ser dedicado antes de outro, porque a construção concluiu mais rapidamente, ou porque a igreja conseguiu mais rapidamente ter autorização para abrir o templo, enfim. Essas coisas acontecem, mas se for seguir nessa ordem, vai ser dessa forma. O templo anunciado mais recentemente da igreja para o Nordeste é o de João Pessoa. Foi anunciado na Conferência de outubro de 23, bem pouquinho tempo. O local onde ele vai ser construído foi anunciado em 20 de novembro, também foi pouquinho tempo, né? Ele foi anunciado em outubro, o local foi anunciado em novembro. Vai ser na interseção da Avenida Ministro José Américo de Almeida com a Rua Paulino Pinto, no Cabo Branco, em João Pessoa. É o templo número 21 do Brasil, número 317 da igreja. Atualmente, no Nordeste, só tem uma cidade, que é sede de missão, que ainda não tem templo anunciado, nem construído, que é a cidade de Feira de Santana. A missão Feira de Santana, originalmente era a missão Salvador Sul, foi criada em 1990, foi transferida a sede para a Feira de Santana ano passado, em 2023. Nessa região tem 6 estacas, um distrito em 5 ramos. Será que vai ter um templo ali? Eu acho que vai. Talvez não vai ser anunciado agora, mas em algum momento vai ter, com certeza. E quem sabe não vai ter mais templos no Recife, em Fortaleza, que são cidades que têm também mais de uma missão na mesma região. E, consequentemente, tem muitas estacas que poderiam justificar mais templos. Eu não sei. Tudo é possível para o Senhor, porque Ele ainda vai revelar muita coisa importante sobre o Reino de Deus aqui no Brasil. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. Espero que estejam gostando dessa série. Deixem seus comentários, suas lembranças, suas memórias sobre esses templos. Com certeza, as experiências que vocês têm nesses templos são muito mais importantes do que essas datas, esses nomes que eu menciono aqui. Mas é importante a gente contar esse resumo histórico para trazer à nossa memória a importância dos templos. E vamos lembrar do que o presidente Nelson disse, né? Temos que passar mais tempo nos templos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.